Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou falar para vocês aí dos jogos desse dia 9/8, que até tem bastante jogos, né? É claro que quarta-feira costuma ter alguns jogos a mais que os outros dias da semana, mas como ele não voltou a maioria dos campeonatos, na hora que eu fui separar os jogos achei até bastante, assim, com cenários até bons pra gente dar uma frisada. Antes de a gente começar a falar das nossas redes sociais, YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo, segue a gente lá. Também tem o Twitter, Lado B do Trader. Dá uma moral lá que a gente fica bastante satisfeito. Bem, hoje foi um dia pra mim bem legal, questão de trade esportivo, né? Consegui alguns backs que estavam em falta nos últimos dias. Então consegui pegar Galatasaray, consegui pegar... Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Braga. Teve gols no final também na Libertadores, no Fluminense, no Internacional. Então foi um dia bem produtivo. Tem dia que a gente trabalha bem, mas não sai como a gente quer. Mas dessa vez saiu, né? E amanhã, creio, vamos torcer, né, para repetir esse resultado aí. No caso, para mim, o mês até não começou tão bom. Começou um pouco mais difícil, né? Eu tinha terminado julho bem, mas já tá recuperando aos pouquinhos. A gente não pode desesperar, aos pouquinhos vai recuperando. Bem, antes de a gente iniciar propriamente os jogos, falar algumas notícias que interferem o trade, né? Querendo ou não, o mercado da bola, aí, vamos falar assim, para a gente saber como que vai ficar o time, que padrão, se vai ser um time que vai se destacar aí para os métodos que a gente utiliza. Entre as informações que eu quero passar, uma que o Bustos, né, Fabian Bustos, vai ser o treinador do América Mineiro. O Wagner Mancini tinha sido demitido. É um time de menor expressão no Brasil, mas para quem trabalha gols, eu creio que vai ser um time legal de fazer. O Bustos gosta de jogar ofensivamente. Os times dele, pelo menos os últimos, não vem tendo uma qualidade defensiva muito boa. O time do Equador lá no Barcelona, né, não estava tão legal defensivamente. A gente pode esperar bons jogos assim para gols se manter esse padrão dele. Creio que a gente vai, para quem trabalha gols, vai gostar de fazer. Outra notícia foi a pedido de demissão do Julen Lopetegui, né, espanhol, técnico até então do Wolverhampton. Segundo informações, ele pediu para sair devido à falta de reforços. A gente tem que esperar para ver quem que vai para o Wolves. Então, é um time que eu gosto de fazer. Na verdade, eu faço todos os times da Premier League, né? Eu gostava muito de fazer o time antes, quando eles fizeram uma boa campanha, na época do Nuno Espírito Santo. Ultimamente não vinham tão bem. Vamos esperar aí quem vai vir. Uma coisa que eu estou percebendo muito é que essa questão da Arábia Saudita, né, injetando muito dinheiro em contratações, os times europeus estão sofrendo mais para contratar. Porque eu acho que tem muitos jogadores que estão aguardando para ver se vai surgir alguma proposta, querendo ou não inflaciona o mercado, e querendo ou não são mais clubes, né, disputando. Antigamente, nem tão antigamente assim, a Europa disputava entre ela, vamos falar assim, os reforços. Hoje já tem MLS, México, o Brasil, alguns times conseguem ali disputar com times intermediários da Europa, tem o leste europeu, Rússia, tem China, agora tem a Arábia, né, que está injetando um valor muito grande, entre outros países ali do Oriente Médio, que alguns times conseguem fazer grandes contratações, talvez não ao nível que está fazendo a Arábia, mas jogadores que ficavam muito para esses times, né? Igual o Wolverhampton, deixa eu ver outro time, um Aston Villa. Então esses times estão tendo uma concorrência agora muito grande no mercado. Então vários times com dificuldade de fazer contratação. Outra questão, né? O Arthur Cabral foi anunciado pelo Benfica, vai para o lugar do Gonçalo Ramos, que foi para o PSG. Gostei da contratação, acho um bom atacante. É um tipo de jogador que o Benfica
ganha uma opção de jogo, né? Que ele tem bons alas. A gente vai falar do time do Benfica quando for falar da Supertaça de Portugal. Eu vou fazer um episódio só sobre essa Supertaça. Não vou falar agora porque estão muitos jogos. Vou falar separado. Então eu acho que o Arthur Cabral vai ajudar bastante. Vai disputar provavelmente a vaga ali com o Gonçalo Guedes, que parece que vai renovar por um ano o empréstimo dele junto ao Wolverhampton, né? E o Gonçalo Guedes vem machucando demais, então imagino que o Arthur Cabral seja aí o mais provável titular dessa equipe do Benfica, se desempenhar bem, né, claro. E por último, essa mais para quem quer assistir aí, porque só assistir, né, sem trabalhar para o trade esportivo. A Band anunciou que adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato da Arábia. Então, além do GOAT, que é um canal brasileiro no YouTube, que vai transmitir todas as partidas gratuitamente, a Band vai passar tanto na TV aberta, quanto no Band Esportes, que é o canal dela fechado, quanto no YouTube, quanto no site. Então, vai ter a Campeonato da Arábia aí, Cristiano Ronaldo, Mané e afins, à vontade. Bem, é isso, né? Vamos passar logo para os jogos, senão vai ficar muito grande os cenários, porque tem que ser uma coisa mais rápida. Primeiro jogo, essa primeira parte, os 4 jogos, são para quem gosta de fazer os jogos mais alternativos. Então, espero que agregue alguma coisa para vocês aí. Primeiro jogo às 10 horas, Mamelodi e Kaizer Chiefs. É lá da África do Sul, segunda rodada do campeonato. Já falei em alguns episódios anteriores, esse Mamelodi é um time que cresceu muito nos últimos anos. Ele ganhou o último campeonato com a grande margem de vantagem. Jogando em casa, está 1,47. O Kaizer Chiefs não é um time ruim no contexto geral do campeonato, mas em relação ao Mamelodi, ele teoricamente é pior. E o Mamelodi em casa é muito forte. Então, um jogo para ficar de olho nesse back Mamelodi, 1,47. Outro jogo, ao meio-dia, tem a primeira partida da semifinal da Copa dos Clubes Árabes Campeões, que é uma Copa que tem nos últimos anos, entre o Al-Shorta, que é o time do Iraque, quanto o time do Cristiano Ronaldo, Mané e afins lá, Al-Nars Riyadh. O Al-Nars está com a odd de 1,36. Eu olhei o elenco do Al-Shorta, porque sinceramente o Al-Shorta não é um time que eu acompanho. E é praticamente só jogadores do Iraque mesmo, não tem tantos estrangeiros como é de esperar, né? Já o Al-Nars, já é de conhecimento público, ele está fazendo e fez muitas contratações. Entre elas, Cristiano Ronaldo, que já estava lá, Mané, Brozovic, tem o Talisca. Então é um elenco, tem o Fofaná, é um elenco recheado, com grandes jogadores aí, ainda mais para níveis dessa competição. Então ele entra como favorito sim. A odd 1,36 está um pouquinho esmagada, mas o mercado espera realmente... É esperado do mercado, né? Esse peso em cima do time do Cristiano Ronaldo aí. Ainda mais quando pega times que não tem grandes jogadores. Mas são melhores realmente e é ficar de olho aí no padrão para ficar a favor deles. Às 13 horas, separei 3 jogos. São os últimos bem lado B. Acho que, na verdade não os últimos, mas acho que é os mais. Então o pessoal aí talvez fique assustado com os jogos que a gente fala, né? O primeiro é Horsens e Sonders Kai, se é que fala o nome desse time dessa forma. É lá da Dinamarca. É a Copa da Dinamarca, no caso aqui. O Horsens já estava na primeira divisão, o outro time aqui também já esteve na primeira divisão. E são times overs, né? Assim como o campeonato da Dinamarca. É um campeonato over, no caso. Eu já falei aqui que são campeonatos que os times não ligam muito para essa questão de defensiva, né? Mais ofensiva. E é um jogo que provavelmente vai sair
uma grande quantidade de gols aí. Creio que um over 2,5 é uma tendência muito forte. Claro que a gente tem que aguardar, porque é um jogo de Copa, pode ter algumas jogadores poupados, né? Não sabe como é que os times vêm. O over 2,5 está 1,75 começando, não está tão baixo igual costuma estar na Dinamarca. E é um jogo que eu separei para gols. Separo muito Meteose ultimamente, então está separando um para gols. Tem 2 jogos da Noruega também, da segunda divisão. Um é um time que eu já falei aqui, inclusive deu o back pra gente no dia que eu falei, que é o Fredrikstad. É o time, como eu falei, essas pronúncias provavelmente estão bem erradas. Mas é o primeiro colocado da segunda divisão. Vai pegar o 12º, que é o Brain, que é uma pronúncia mais simples, né? 12º com 19 pontos. Então ele tá 13 atrás. Ainda falta bastante rodadas, mostra a diferença entre as equipes. São 16 equipes nessa segunda divisão da Noruega. Esse Fredrikstad é um time que vem com a superioridade boa dentro de campo, costuma pressionar em casa. A odd está 1,60, eu gostei da odd. Mas como toda a segunda divisão, somente desses países ainda que a primeira divisão é abaixo da prateleira 1 da Europa, tem o desnível técnico, né? Os times são fracos tecnicamente, não é um grande espetáculo assim, né? Tem seus erros, então há de se tomar cuidado com isso. Mas há um favoritismo para o mandante, líder do campeonato aqui, claro. O outro time, para quem conhece norueguês há mais tempo, é o Start, é um time que já teve na primeira divisão, até conseguiu alguns bons resultados. Ele está em sexto atualmente com 24 pontos. A odd dele está 1,53 e vai pegar o Skate, que é um time que é o último colocado. Está em 16º com 11 pontos. Fez 18 gols, levou 34. Então é um time que faz e leva muitos gols nas partidas. Leva mais que faz, né? Mas é uma média alta. E o Start não está no topo, mas em casa ele tem uma torcida ali que empurra. Ele tem uma certa camisa no país e além disso é melhor, né? Visivelmente é um time melhor. Então outro jogo que esse backstart aí pode ser uma boa. Bem, então às 13 horas foram esses. Às 15 tem mais uma leva de 3 jogos. O primeiro é Panathinaikos e Marseille pela pré-Champions aí, né? Já a terceira fase. O Panathinaikos vem jogando já as anteriores, o Marseille entrando agora. Depois dessa, acho que só tem mais uma fase antes dos grupos começar. O Marseille contratou alguns jogadores, entre eles o... Gente, o nome do atacante, esqueci. Aubameyang. Contratou, já ia procurar aqui para lembrar. E mais alguns jogadores chegaram. Gostei do time, das contratações ali, pro nível do Marseille. O Panathinaikos, assim como o futebol grego, deu uma queda nos últimos anos pela crise que teve no país econômica. Eles não têm um poder aquisitivo das principais ligas. Claro que tem um fator casa, né? Um Panathinaikos jogando em casa, apoio da torcida, é difícil. Mas eu acho que não tem muito o que procurar aqui, a não ser momentos para ficar a favor do Marseille, se der esse padrão, né? E também alguma coisa, gols. Esses jogos eliminatórios, apesar de ser ida, sempre tem essa questão de necessidade de marcar. Então, se o Marseille sai na frente, o Panathinaikos com certeza vai se expor atrás desse placar, né? Porque reverter fora é muito mais difícil. E se o Panathinaikos sair na frente também, o Marseille com certeza vai ficar mais ofensivo. Então tem toda essa questão que um campeonato de ponto corrido talvez muitas vezes não tem, dependendo. Então vai ficar de olho aí, mas eu acho que dá para buscar. Tá 1,91 a odd do Marseille, gostei. E outra coisa, tem que tomar cuidado que é o primeiro jogo oficial desse time. Então pode estar... Temos que ver se tem equilíbrio, vamos falar assim, se já tem um jogo ali estabelecido, a gente não sabe, né? Depois tem Ghent e Pogoń Skyni. Vou falar só Pogoń, que esse outro nome aqui desse time polonês é muito difícil. Esse é um time que eu não acompanho desse time polonês, mas eu sei que não é tão bom, porque eu acompanho os principais lá da Polônia, que é o Legia Varsóvia
e o Hakon e o Lech. São os 3 principais nas últimas temporadas. Eu já vi ele jogar contra esses times, e na maioria das vezes ele perdeu. E o Ghent é um time que eu acompanho na Bélgica. Ele não anda tão bem igual o Genk, né, que é o com K, fez uma melhor temporada o Genk, mas ele é mais tradicional, jogando em casa pela Conference League a 1,40. Acho que entra bem favorito mesmo. A odd reflete a possível diferença técnica entre os times. Falo possível porque isso tem que se confirmar em campo. Acho talvez até mais fácil pegar o Beck Ghent do que o Marseille, pelo desconhecimento de como vai vir esse Marseille. Ok, as contratações gostei, as movimentações do mercado, mas a gente não sabe se isso vai encaixar em campo, né? O outro jogo é Al Hilal e Al Sabah, que é um jogo entre times da Arábia. O Al Sabah não está fazendo essas contratações tão volumosas e impactantes igual os outros times aí, os Al-Ittihad, o Al-Nasr, o Al Hilal, o Al-Ahly também, né? Ele tá indo mais tranquilo. Ele tem já uma base. Tá entre os top 5, top 6 times do país ali. Não vai ser um jogo tão fácil para o Al Hilal, mas pelas contratações eu imagino, né, que ele deva ficar mais com a bola, procurar mais o ataque. A odd tá 1,70. Mas esse aqui é um jogo que tem que tomar mais cuidado para mim do que o jogo do Al-Nasr. É a outra semifinal, né, da Copa aqui dos clubes árabes campeões. Então o vencedor daqui vai pegar o vencedor do jogo do Al-Nasr. Muita gente aguardando talvez uma final entre Al Hilal e Al-Nasr, né, que seria teoricamente os 2 principais times ali. Mas a gente tem que esperar terminar essas contratações pra gente saber direito como é que vai ficar os elencos, né, que de repente o Al-Ittihad contrata mais gente, já está com um bom time lá, pode contratar mais. O Al-Ahly também, que é o outro que está contratando. Mas nesse jogo é procurar, para mim, né, na minha opinião, procurar algo a favor do Al Hilal, esperando momentos ali de superioridade. O Al-Sabah, como destaque, aí tem o Quedjar e o Banega, mas não são jogadores assim que estão no nível das contratações do Al Hilal. O Al Hilal tem o Malcolm, que veio do Zenit, o brasileiro, já tinha o Michael. Tem aquele Milinkovic, está lá também, entre outros, né? Então, para mim, o Al Hilal entra como favorito. Às 15h45, separei 2 jogos da Copa da Liga Inglesa. Hoje teve vários, mas todos no mesmo horário, né? É ruim porque a gente faz trade, você tem que assistir o jogo e quando os jogos estão todos no mesmo horário, você não consegue volumar porque você tem que escolher alguns, não tem como fazer todos. Era muitos, mais de 10 jogos. E amanhã são menos jogos, eu separei 2 dessa quantidade total. O primeiro é Ipswich contra o Bristol Rovers. O Ipswich é um time que fez uma boa temporada na Championship ano passado. Vai enfrentar o Bristol Rovers, que está na 3ª divisão. Ainda no começo dessa competição, né, 64 avos, ainda vem 32, 16, oitavos, aí vai, né? Mas o Ipswich, por estar na divisão melhor, superior, né? Ele tem mais investimento, é um time que estreou com vitória em cima do Sunderland, apesar que eu achei que o Sunderland não estava merecendo perder, mas depois teve um jogador expulso e aí meio que morreu o jogo ali. O Bristol Rovers, acho que ele estreou empatando com o Portsmouth. E então eu acho que jogando em casa, eu acho que o Ipswich é favorito, tanto pela diferença aí de investimento, quanto pelo momento dos times. 1,45 a odd. Mas, igual eu falei, esses jogos eliminatórios aí são perigosos porque qualquer erro aí você pode desestabilizar, alguma expulsão. E são times de divisões inferiores. Seria mais fácil se fosse um da primeira contra um da segunda, que aí há uma diferença ainda maior de investimento, né? Muito gritante. Aqui há uma diferença, mas não é talvez tão gritante. Então há que se tomar cuidado com essa odd. O outro jogo é Leeds contra o Shrewsbury. É a mesma questão. O Leeds, eu vi o primeiro jogo, fiz o primeiro jogo deles, achei um time que produziu bem. Acho que vai ser um dos favoritos para subir. A odd está 1,36, também está baixa, mas em casa, né? O Leeds é um time
que recuperou daquela grande crise que estava, já está mais estabilizado, com a base financeira um pouco mais sólida. Conseguiu manter bons jogadores, claro que perde alguns por ter saído da primeira, né? Muita gente não quer ficar, mas trouxe algumas opções boas, eu acho que é o favorito sim. E às 16, mais um jogo aí da Copa da Liga, é Burton contra o Leicester, também um time da segunda contra o time da terceira, mas o Leicester é um time bem mais conhecido, vamos falar assim, da grande massa, né? Ele estava na primeira por muito tempo, chegou a ser campeão naquele ano, é incrível, né? Surpreendendo todo mundo. A odd do Leicester tá 1,60, eu também assisti o primeiro jogo do Leicester, trabalhei, consegui pegar ali a reviravolta, os gols, né? Foi bem emocionante ali o jogo, eu tava perdendo em casa. E pegando o time da terceira, pelo elenco que tem, que já é superior à maioria no papel dos outros times da segunda divisão, a Championship, acho que entra sim como favorito. A questão maior é que eu não vou jogar fora de casa, aqui não tá em casa, eu tinha posto 2 em casa, né? Jogando em casa, o Leicester joga fora. Então tem que ver como que ele vai se adaptar aí no início do jogo e tal, mas eu acho que entra como favorito sim. Eu vou pular o jogo do Benfica e do Porto, eu vou fazer um separado aqui, um adendo, vou gravar depois separado do jogo deles. E aí vamos para a noite, 19 horas. É os 2 jogos da Sul-Americana, Goiás e Estudiantes. O jogo do Goiás foi 3-0 para o Estudiantes, teve a expulsão e desandou o jogo, né? Eles levaram os 3 gols, agora ficou bem difícil. O jogo vai ser no Serra Dourada, eu tava dando uma olhada na internet, o gramado tá muito bom, muito bom. Claro que o Serra Dourada costuma ter um gramado um pouco mais alto, mas está perfeito. E eu pensei que talvez poderia preservar alguns jogadores, porque eles estão ainda correndo risco de rebaixamento, mas parece que está dando muita importância à competição, assim como os torcedores. E vão com o que há de melhor. É um jogo que é bem complicado, né? Você tem que fazer 3 gols sem levar nenhum para poder levar para os pênaltis. E o over 2,5 está 2,05. Isso que me chamou atenção, porque há a necessidade de fazer gols, eles vão se expor. E por mais que o Estudiantes fique retraído, jogando com o regulamento, ele vai ter espaços também para contra-atacar. Então, para mim, é um jogo visivelmente para gols, né? Teoricamente aqui pré-live. E gostei muito da odd, acima de 2. É um jogo que já teve 3 gols na ida, apesar que foi um depois da expulsão. Então para mim é um jogo pra gente ficar bastante de olho, gostei bastante da odd. Em questão de match odds é mais complicado, porque a gente vai ter que ver como esse Estudiantes vai vir. Mas se eles vierem para segurar o placar e deixar o tempo passar, pode ser que seja uma boa ali no início da partida, que sempre tem aquela pressão ali 15, 20 minutos, né? Pra gente dar uma olhada nesse back Goiás, que tá 2,25. Mas, na minha opinião, o Estudiantes, ao contrário de muitos confrontos entre times argentinos e brasileiros, é mais time que o Goiás. Para mim, eles vão ter que se superar para conseguir passar, né? O outro jogo é Guarani do Paraguai e Botafogo. Eu dei uma olhada também, o Botafogo vai poupar alguns jogadores, não todos, mas vai poupar bastante. Mas mesmo poupando, eu enxergo eles com condições de passar. O Botafogo não é um time que costuma dar show, e na questão assim, show, futebol não tem uma forma só de jogar, né? Nem todo time tem que ser super ofensivo, mas o Botafogo ele joga mais reativo, muitas vezes, deixando o time com a bola e aproveitando ali os espaços. Eu imagino até pelos jogadores que não vão jogar, fora de casa, já com resultado, eles vão jogar reativamente e deixando a bola um pouco mais, principalmente no começo do jogo, até no primeiro tempo com o Guarani. A ida foi 2-1, estava perdendo de 1-0 e virou o jogo com um gol do Tiquinho no final. Ele que não vai jogar por um tempo aí, machucou o joelho, mas não é tão grave, acho que é um mês aí, mais ou menos. O Botafogo tá entrando com a odd favorito de 1,95. Quem gosta de pegar correção pode ser uma boa. Igual eu falei, com essa questão do poupar jogadores e com resultado, pode ser que eles entram mais cautelosos.
Mas o Guarani não é um grande time lá do Paraguai, né? Ele tá abaixo historicamente de Cerro, Olímpia, Libertad. Talvez ele tá ali na segunda prateleira junto com o Nacional. Mas é um time que com certeza vai entrar com muita vontade, é um resultado que dá para reverter, né? E o over 2,5 tá 2,10. Eu não acho um jogo para tantos gols, mas como essa odd está muito alta, acho que vai ser bom para limites, né, final do jogo, somente se houver necessidade de marcar. Por exemplo, o jogo estiver empatado e o Guarani estiver precisando fazer um gol, pode ser uma boa aí. Esse limite deve chegar bem antes aí da maioria das vezes. Às 21 é a vez da Libertadores. A gente tem 2 jogos nesse horário, sem nenhum brasileiro. Primeiro, Boca Juniors e Nacional. A ida foi 0-0. Eu vi esse jogo, foi bem ruim, um jogo truncado, pouca qualidade. A gente tem que ver como é que esse Boca vai entrar na La Bombonera. Mas La Bombonera é aquele... Acho que a receita dos jogos lá é sempre a mesma. O Boca entra muito forte no começo, tentando aproveitar a pressão da torcida, que com certeza o estádio vai estar cheio. Ainda mais agora que o River saiu, né? Eles querem com certeza ser o único time da Argentina presente aí. Ainda tem o Racing, mas ele perdeu a ida de 4-2. Ainda tem chance, mas vai ser um jogo bem difícil. O Nacional é um time do muita tradição na Sul-Americana, até ganhou o Mundial, mas o futebol uruguai vive uma fase muito ruim, né, lá internamente. São clubes que não têm grandes torcidas, sem ser o Nacional e o Peñarol, então movimenta pouco dinheiro, os clubes não têm condição de competir com a maioria dos clubes ao redor. Então, por exemplo, a Argentina mesmo com a crise, os times maiores tiram os jogadores de lá, o Brasil, então fica bem difícil para eles. Mas eu acho que é um jogo de 2 grandes camisas, jogos assim de mata-mata sempre igualam muito as coisas, mas eu entro tentando pegar esse back, principalmente no começo aí, a favor do Boca, 1,60 é o que eu vou olhar, e depois é que o negócio de mata-mata, caso houver necessidade ali pro final, segundo tempo, é olhar o mercado de gols, que eu acho que pode ser interessante. Outro jogo é Independente Del Valle e Deportivo Pereira, Equador contra Colômbia no caso. A ida foi 1-0 pro Pereira. Achei um jogo que o Deportivo Pereira contou um pouco com a sorte. Em alguns momentos o Del Valle deu uma pressão boa. Eu acho que em casa o Del Valle entra como um favoritismo bem grande para reverter esse placar e até passar direto no tempo normal. A odd está 1,33, está um pouco baixa, mas eu acho que tem realmente uma diferença técnica aqui. E o Del Valle para mim entra como favoritismo nessa partida. Lá também o gramado, a bola corre muito rápido, é um time que impressiona bastante, usa muita velocidade pelos lados. E o Deportivo Pereira é um time ainda verde nessas competições, não é um time grande na Colômbia, historicamente. Foi uma surpresa ele chegar na Libertadores. A Colômbia tem até vários times ali de camisa, não é um país que costuma ter só 2, 3, mas o Deportivo Pereira tá na prateleira 2, né? Tá atrás de outros times aí. Então, eu acho que o Del Valle pode ser uma boa aí nessa rodada. E por último, às 21h30, talvez o jogo de mais mídia aqui no Brasil, mas para mim pode ser um dos mais difíceis para trabalhar, que vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro. A ida foi 1-0, né, pro Palmeiras. Eu vi o jogo, eu achei que o primeiro tempo o Palmeiras foi muito melhor, apesar que o Atlético chegou algumas vezes, porque é complicado você imaginar um jogo entre Palmeiras e Atlético que o outro time não chegue também e tenha seus momentos ali de domínio. Mas eu acho o time do Palmeiras naquele momento mais bem distribuído, conseguindo ficar mais com a bola, levando mais risco ao time do Atlético Mineiro. Jogando lá no Allianz, sempre tem aquela dificuldade inicial ali dos primeiros minutos de adaptação ao gramado, que é sintético, a bola corre querendo ou não diferente, o kick, tudo, força do passe. Então a gente vê que no início os jogadores têm essa dificuldade. O estádio sempre está cheio, né? Principalmente jogos de Libertadores, o Palmeiras sempre tem a torcida a seu favor. É um jogo bem difícil para o Atlético. A odd do Palmeiras está 1,83, não está tão baixa.
Mas eu acho que vai ser difícil a gente ficar back nesse Palmeiras tranquilamente, até pelo placar, né? O Atlético tem que atacar, ele precisa do resultado, pelo menos de 1-0 ou diferença de um gol, para levar para os pênaltis. O over 2,5 tá bem alto, tá 2,25. Eu acho que é um jogo que vai ficar bom para limite se alguém estiver precisando de marcar no final do jogo. Quando a gente fala que alguém precisando, é porque acaba que todo mundo precisa de marcar a qualquer momento. Mas, por exemplo, se o Palmeiras tá perdendo de 1-0, ele pode ou não querer marcar. Você tem que esperar o jogo. Por quê? Tá indo pros pênaltis, esse final do jogo não quer arriscar. Mas se o jogo tiver empatado, o Atlético precisa de marcar, porque ele não tem a opção dos pênaltis. E aí sim é uma forma que eu gosto de trabalhar, porque o Atlético vai ter que se arriscar. Ele é obrigado, não tem outra opção. Então esses momentos finais de jogo, quando um time está saindo, que não tem como, ele tem que fazer o gol, costuma ter bastante espaço, é a hora que eu gosto de atacar o mercado. Então eu acho que é um jogo para tomar cuidado, não ir nesse back Palmeiras sem leitura, sem padrão de jogo ali, porque, igual eu falei, o Atlético tem que fazer o resultado. Vinha muito mal, mas com essa vitória em cima do São Paulo aí, em pleno Morumbi, com toda a questão do Lucas Moura jogando, apesar de ter entrado no segundo tempo, né? Apresentou o Ramos Rodrigues também. Deu uma quebrada ali no São Paulo e eles foram mais confiantes. E o Filipão tem aquele negócio, ele gosta de ser xingado, da imprensa em cima, para ele fechar o grupo e falar, não, é nós contra eles, usa esse discurso mesmo. E vamos ver então como é que vai ser o jogo. Eu imagino um jogo bom no FT para gols, pela necessidade, né, que já começa com o visitante tendo que marcar. E no início do jogo é aquela pressão palmeirense, imagino, até pela questão de adaptação ao gramado, que pode ser o momento de a gente ficar back aí ao Palmeiras, ok? Mas é um jogo, apesar do resultado do Palmeiras fora de casa, que eu imagino que não vai ser fácil para nenhuma das duas equipes. Mata-mata, equipes parelhas. Acho o Palmeiras um time melhor, tanto taticamente, quanto mais tempo, né, trabalhando, quanto no elenco. Acho que o Atlético vendeu muitas peças, algumas questões financeiras, né, que o clube vem passando. Mas vai ser um jogo complicado. Então é isso. Queria agradecer a todos aí. Ficou um pouco grande o cenário, né? 30 e poucos minutos. Mas a gente conseguiu falar de bastante jogos. Tentei ser o mais simples, né, possível, sucinto. Agradecer a todos aí que têm escutado. Um grande abraço e fiquem com Deus.